Pai, nós oramos para que a Tua palavra fale conosco. E nós pedimos, Senhor, vem transformar-nos, ó Pai, através dos ensinamentos da Tua palavra. Eu oro, Senhor, para que o Senhor fale ao nosso coração, fale ao nosso espírito. E, ó Deus, que nós possamos ouvir e aprender, entender a Tua palavra, para podermos praticá-la. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nessa noite eu quero falar uma palavra, amém? Que eu ouvi lá em São Paulo, na nossa escola. E também, além dessa palavra, eu juntei com mais alguma coisa que o Senhor colocou no meu espírito. E eu gostaria de estar transmitindo a palavra. Mas eu tenho uma pergunta a fazer aos irmãos, amém? Quantos querem ser bem-sucedidos aqui na sua família? Levanta a sua mão, amém? Quantos querem ser bem-sucedidos no trabalho? Amém. Alguns não querem, irmão, eles não levantam a mão porque não quer, né? Não, pastor, eu não quero ser abençoado no trabalho, eu não quero ser abençoado na família, né? Misericórdia. Quantos querem ser bem-sucedidos na sociedade? Amém? Quantos querem ser bem-sucedidos no ministério? Na igreja, aleluia. Quantos querem ser bem-sucedidos em todas as áreas? Amém, glória a Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem direções para todas estas áreas. Amém, gente? Todas as áreas, a palavra de Deus, ela nos direciona. Agora, nós temos que ouvir a palavra de Deus, que nos direciona, e nós temos que ser obedientes para alcançarmos as bênçãos. Amém? Por isso, Isaías, capítulo 1, versículo 19, começa as escrituras dizendo: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Se quiserdes e obedecerdes. Tem pessoas que querem ser bem-sucedidas, sim ou não? Sim ou não? Mas não querem o quê? Vai ser bem-sucedido se não obedecer? Não vai, né? Por isso, gente, que uma das maiores marcas na vida de um cristão, de um filho de Deus, é a obediência. Amém, gente? A obediência. Nós precisamos ser obedientes. Por isso a Bíblia diz que para nós sermos abençoados em todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos obedecer. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Querer tem a ver com vontade, com desejo, com intenção. Quantas pessoas têm vontade, têm desejo, têm intenção, mas não alcançam. E não alcançam justamente porque não obedecem. Gente, nós temos um problema sério com obediência, sim ou não? Nós temos. Eu quando fui para os Estados Unidos, irmãos, né, brasileiro nos Estados Unidos, primeira vez, cheguei lá na alfândega, não tinha fila nenhuma. Eu falei, oh, maravilha. Sabe essas filas que são marcadas no chão, assim, que tem nos bancos? Né? Eu olhei, os guichês tudo vazio para passar na alfândega. Eu passei por cima daquelas faixas e fui direto lá com a Janete para a gente fazer a entrevista. O guarda falou, para. O que está vendo? Você tem que obedecer aqui, ó. Ele nos fez passar ali, irmão, e tivemos que fazer aquele caminho todo, até chegar ao guichê. Para nós brasileiros é não pode, não tem necessidade, não tinha ninguém, mas se lá tem a regra, tem que obedecer. E se eu não quisesse obedecer, eu não entraria no país. Eu fui num congresso lá, irmãos, que olha, muito abençoado, o CAP, é um congresso apostólico e profético, que acontecia ali em Miami, num grande auditório, e nossa numeração de cadeira, gente, era lá
quase no teto, né? Você via os pregadores lá pequenininho. Aí a gente via que tem um monte de lugar vazio. Ah, irmão, brasileiro, aleluia. Ah, está vazio ali, vamos ficar mais perto. Gente, eu não sei, mas eu gosto de ficar perto, né? Eu gosto de ficar perto. Esses dias nós fomos numa reunião de pastores, eu sentei na primeira cadeira. E o pastor Danduque, né, que profetizou a chave de Davi, estava ministrando, e ele passava na minha frente, e de vez em quando colocava a mão no meu peito, ia ministrando. Falou, se eu tivesse lá atrás, eu não recebia o toque, né? Não recebia impartição. Eu creio na impartição, amém, gente? Agora tem gente, né, que fica, então lá, eu falei, puxa vida, olha, cadeira vazia lá, vamos ficar mais perto. Descemos lá, só que lá também é tudo numerado. Opa, o teu número é lá perto do teto mesmo. Mas aqui tem cadeira vazia. Não, não pode. A cadeira está vazia porque alguém não veio, mas é tudo numerado e você tem que obedecer. Amém, gente? A Bíblia diz que obedecer é melhor do que o quê? Sacrificar. E mais uma coisa que dentro disso que estava acontecendo nos Estados Unidos, estamos no congresso, terminou o congresso, aí eu desci para falar com alguns pastores brasileiros, apóstolos brasileiros que estavam lá também, e tinha uma cerca e tinha ali na frente ali alguns apóstolos, e aí tinha uma entrada, na realidade assim, tinha um lugar de você entrar ali dentro, só que estava uma setinha, saída, né? Aí eu cheguei ali, eu falei, opa, aqui tudo é pela lógica, né? Eu posso descer por aqui? Ele falou, não, aqui só pode subir, só pode sair. Você tem que dar a volta lá do outro lado, e aí você pode entrar pelo lugar de entrada. Aí eu dei a volta no estádio. Quando saí, desci lá, quando cheguei aqui, os brasileiros já não estavam mais, né? Então, o que eu estou dizendo para vocês? Irmãos, obediência é uma coisa custosa, sim ou não? Nós que somos brasileiros e somos acostumados com o que mesmo? Com o jeitinho, né? Então, isso para nós também é o quê? Uma escola, um aprendizado. Então, quando você for para qualquer país do mundo, você tem que falar, peraí, eu tenho que deixar minha cabeça brasileira lá no Brasil, e eu tenho que ir para o outro país e entrar com a cabeça desse país, senão vai dar problema. Sim ou não, gente? Então, nós que somos cidadãos dos céus, do reino de Deus, quantos são cidadãos dos céus, do reino de Deus? A Bíblia diz, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Não basta apenas querer, você tem que obedecer. E o que eu queria falar nesta noite é sobre o poder transformador através da obediência e do exemplo. Diga, o poder transformador através da obediência e do exemplo. Gente, Deus ama trabalhar com pessoas obedientes. Pastores amam trabalhar com pessoas obedientes. Uau, como é gostoso trabalhar com gente obediente, com gente que obedece. Aleluia. Gente que obedece, gente que escuta e eis-me aqui. Isso é uma benção na vida de qualquer pessoa. Pais gostam de filhos, o que, gente? Patrões gostam de empregados. Amém, gente? A obediência é algo que nós, como cristãos, devemos ser, fazer. Porque a Bíblia declara que o obediente, ele cresce, o obediente, ele alcança, o obediente, ele conquista, o obediente, ele é bem sucedido. Amém, gente? Então, obedecer, irmãos, é uma ordem, e é uma ordem de Deus. Obedecer é uma ordem. Eu queria aqui 3 pessoas aqui na frente com a sua Bíblia ou seu celular que tem Bíblia, amém? Mas espera aí que eu vou chamar as 3 pessoas que tem que ser mais ou menos um padrão, tá bom? Eu queria chamar um jovem, ok? Que corajoso aqui, um jovem, um filho,
ok? Eu queria alguém que é empregado. Você é empregado. E essa aqui na frente também, fica aqui do lado. Ok? E eu queria aqui uma pessoa que é um membro, um discípulo. Pega ali para mim, Fabão, um dos microfones ali, para que eles possam ler. Amém? Eu queria que vocês abrissem. Cadê o discípulo, o membro? Vamos, gente. Aleluia. Cadê os obedientes? Aí, aleluia. Glória a Deus. Então vamos começar com o filho. Fica aqui a Larissa aqui do lado, o Mauro no meio e a Michele aqui na ponta. 1, 2 e 3. A Larissa vai abrir em Colossenses 3:20. O Mauro vai abrir em Colossenses 3:22. E a Michele vai abrir em Hebreus 13:17. 13:17. Ok? Hebreus 13:17, Michele. A Larissa, Colossenses 3:20, ok? E o Mauro, Colossenses 3:22. Larissa pode ler para nós. A Bíblia diz para os filhos. Aonde estão os filhos? Aí levanta a mão. Aleluia. Tem alguns que eu não sei como é que nasceram, não é filho? Aleluia. Obra do Espírito Santo. Quantos filhos temos aqui? Aleluia. Todos somos filhos. Leia para nós, Larissa. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Amém. O que a Bíblia diz? Vós, filhos, obedecei em algumas coisas aos vossos pais. Obedecei quando você tiver de boa. Quando for útil, quando for agradável. É isso, gente. A Bíblia diz, vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Olha a obediência, gente. Vós, filhos, os filhos precisam obedecer aos seus pais. Amém? Eu lembro que quando eu era criança, né, minha mãe sempre me chamava e dizia, você vai fazer isso, faz aquilo, faz, e eu nunca dizia não para minha mãe, né? E eu creio que eu fui tremendamente abençoado por isso. Amém, gente? Às vezes ia comprar pão, ia comprar lá as misturas, vai no mercado para mim, vai na padaria. Sim, senhora, mãe, sim, senhora. Nós somos bem-aventurados, nós somos abençoados quando nós obedecemos aos nossos pais. Porque a Bíblia diz, amado, isso agrada ao Senhor. Você quer agradar ao Senhor, jovem? Alguns querem, outros falam, não, Senhor, não. Misericórdia, quantos jovens querem agradar ao Senhor? Quantos irmãos querem agradar ao Senhor? Então a Bíblia diz, obedeçam os vossos pais. Amém? Larissa, Deus abençoe, pode se assentar. Mauro, leia para nós Colossenses 3:22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Amém? Vós, servos, obedecei em tudo a quem? Aos vossos senhores, aos vossos patrões. Quantos trabalhadores temos aqui? Levanta a mão. Quantas pessoas trabalham? A Bíblia diz que nós devemos obediência aos nossos patrões. E olha o que a Bíblia diz assim, olha, não servindo só na aparência. Sabia que tem gente que só serve na aparência? O patrão chegou, deixa eu limpar um negócio aqui, deixa eu organizar aqui, deixa eu mostrar serviço. O patrão está aqui, ele está me olhando, eu tenho que mostrar serviço, eu tenho que varrer direito, eu tenho que colocar. O patrão foi embora. O patrão vai mais o WhatsApp aqui, deixa eu ver aqui um pouco o Face, deixa eu dar uma olhada aqui. O patrão chegou, deixa eu trabalhar de novo. Irmão, isso é rebeldia. Isso é rebeldia. Isso não agrada a Deus. Vós, servos,
Obedecei em tudo os vossos patrões, os vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como que para agradá-los. Nós sabemos que quando nós fazemos um serviço, nós fazemos para o Senhor. Amém, gente? Sabe por que tem muita gente que não cresce no serviço? Porque faz serviço mal feito, faz serviço relaxado, faz serviço só para, na aparência, só para o patrão ver, fora disso não faz a coisa certa. Você acha que o seu patrão é bobo? Hã? Ele tem lá 10 funcionários, você faz 10 peças por dia, e tem um lá que está fazendo 50 peças. Você está correndo um risco de perder o quê? O emprego, a vaga para outra. Por que esse aqui faz 50 e esse ali faz só 10? Qual que é a diferença? Se esse faz 50, aquele também pode fazer 50. É? Então, nós precisamos, irmãos, para sermos abençoados, sermos o quê? Obedientes. Eu estou fazendo meu serviço, não é para o meu patrão, eu estou fazendo meu serviço, é para o meu Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí o patrão vai olhar, puxa vida, esse funcionário é bom mesmo, hein? É um cara dedicado, é um cara, eu vou dar um aumento para ele, aleluia. Eu vou dar uma promoção para ele, aleluia. Amém, gente? Agora, quando o cara faz serviço, malhe, o patrão, enquanto eu não achar um melhor, deixa ele aí. Né? Mas não vou promover, não vou aumentar, né? Mas no dia que pareceu melhor, perdeu a vaga. Aí depois vai na igreja, pastor, ore, porque o diabo está se levantando contra mim. Irmão, não é o diabo não, irmão, é você. É você que não está trabalhando direito, é você que está fazendo as coisas mal feitas, é você que não está sendo obediente ao seu patrão. Alô? Por isso a Bíblia diz que a obediência, irmão, ela é algo surpreendente. Se você é uma pessoa obediente, Deus vai te recompensar. Amém, gente? Deus abençoe o Mauro que leu, pode sentar. Eu lembro que um jovem, ele fez o nosso seminário, sim, e uma das aulas ensinava a respeito disso, e ele aprendeu, e ele falou, não, a partir de hoje, eu vou fazer como que para o Senhor, eu vou fazer para Deus. Amém, gente? Ele começou a chegar um pouquinho mais cedo lá no serviço, ele começou a caprichar no serviço, ele começou a resolver problemas que outros não resolviam. Sabe o que aconteceu? Num tempo de corte, o patrão mandou chamar ele e disse assim, olha, é tempo de corte, é tempo de mandar a gente embora, mas o teu serviço tem sido feito de forma tão boa que eu não tenho como dispensar você. O que eu tenho que fazer é te promover. Aleluia. No tempo de corte, ele foi promovido. Aleluia. Amém, gente? Por quê? Porque ele aprendeu a obediência. Espera aí, eu estou trabalhando, não é para o meu patrão. Estou trabalhando, é como se fosse para Cristo, é como se fosse para Deus. Então, se é para Deus, eu tenho que fazer o meu melhor. Olha os frutos da obediência aí. Glória a Deus. Você que é um membro, um discípulo, né? Hebreus 13:17, pode ler. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Olha aí, obedecei a quem, gente? Aos vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Amados, eu que trabalho com muitos pastores, nós temos na nossa rede, né? São 12 igrejas, e são diversos pastores, e a gente atende os pastores. Irmãos, quantos pastores estão desgastados? Justamente porque, irmãos, porque tem muitos irmãos em suas igrejas que não são obedientes. Gente, crente obediente é uma benção, mas crente desobediente, ele desgasta. Não é fácil. Ah, pastor, ore por mim, eu estou sem força.
Eu falo para a pessoa fazer isso, ele não faz. Eu aconselho o irmão para não fazer aquilo, ele faz aquilo que eu falei para não fazer. Então isso vai desgastando. A Bíblia diz: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para o que façam com quê? Com alegria e não gemendo. Tem muitos pastores que estão fazendo a obra de Deus o quê? Gemendo. Gemendo. Meu Deus, vou ter que lidar com aquele irmão de novo. Misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, me enche da tua graça. Oh Jesus, me dá paciência com esse irmão. A Bíblia diz que aqueles que fazem o seu pastor gemer, a Bíblia diz no final do versículo: isso não vos será o quê? Útil. Você que faz o pastor gemer, você que entristece o pastor, você que é rebelde, desobediente ao seu líder, isso não vos será o quê? Útil. Isso não é útil. Você acha que, né? Não, eu faço do meu jeito. Ah, ninguém manda em mim aqui, só Jesus que manda em mim. Homem nenhum manda em mim. Isso não vos será o quê, gente? Útil. Gente, Deus trabalha com pessoas. Deus levanta homens e mulheres de Deus, amém? Deus levanta líderes, liderança. E quando nós nos sujeitamos à liderança e obedecemos, amém? Nós estamos debaixo de uma cadeia de autoridade, e isso agrada a Deus, ser obediente, ser submisso. Só através da obediência podemos nos transformar em bons exemplos. Amém, gente? Por exemplo, você tem um servo obediente ali, né? Mais tarde, quando você colocar ele na categoria de líder ou de superior, né? Ou na igreja um discipulador, vai ter alguma dificuldade se ele já é um exemplo? Hã? Por exemplo, tem um funcionário. O funcionário ele é um exemplo, ele é obediente. Quando você subir ele de cargo, né, ele já é uma referência para os outros. O cara é obediente e cresceu na empresa. Agora, se ele é rebelde, é desobediente, e ele crescer, ele vai dar o quê, gente? Mau testemunho. Um cara desse aí, rebelde, desobediente, não faz serviço de direito, o patrão ele levou ele para chefe da gente. Que negócio é esse? Ah, então também, agora eu vou chutar o balde. Aí vira uma desgraça aquele negócio. Sim ou não, gente? Então, a obediência, ela precisa ser uma marca em nossas vidas. E a Bíblia diz que é para obedecer aos vossos líderes, obedecer aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles. Sujeitai-vos. Pastor, eu estou pensando em fazer isso, irmãos, vamos orar a Deus. Ah, eu não vou orar não, vou fazer logo. Daqui a pouco está lá quebrando a cara, porque não sujeitou, não obedeceu. Há pessoas que já chegam com a decisão pronta e diz: pastor, Deus me mandou fazer isso aqui, eu estou fazendo, tá, pastor? Abençoa aí. Né? Pastor, Deus me mandou eu ir para outra igreja, Deus me mandou abrir um trabalho, Deus me mandou abrir. Espera aí, irmão, você não sujeitou nada, você já chegou já com com a resposta pronta, e muitas vezes quer que o pastor abençoe uma coisa que não pode ser abençoada. Quantos entendem isso? Hã? A pessoa às vezes fazem coisas e querem a bênção do pastor. Espera aí, não é bem assim não. Nós precisamos entrar pelo caminho da obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar, diz a palavra de Deus. E a obediência é uma marca de que somos filhos de Deus. Jesus diz às Escrituras que em tudo obedeceu ao Pai, ao ponto de Deus dizer: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Esse é meu filho que me obedece em tudo.
Jesus muitas vezes respondia, dizendo: eu não faço nada de mim mesmo, eu não falo nada de mim mesmo, só faço e só falo daquilo que ouvi da parte do meu Pai. Obediência, uma marca dos filhos de Deus, a obediência. Então, irmãos, se você quer ser bem-sucedido na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, na sua vida familiar, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, e em todas as áreas, seja uma pessoa obediente. Glória a Deus que 2 falaram amém. Aleluia. Seja uma pessoa obediente. É uma marca, irmão, que vai fazer você crescer. O obediente. O obediente. O servo obediente. O patrão está de olho nele e fala: puxa vida, é bom trabalhar com esse cara. Eu tenho que fazer alguma coisa para promovê-lo. Eu tenho que fazer alguma coisa para ajudá-lo. Eu tenho que fazer alguma coisa para diferenciar ele dos demais. Porque ele não faz só aquilo que mandou fazer, ele faz mais ainda. Ele vestiu a camisa da empresa. Aleluia. Sim ou não, gente? Então, se nós somos filhos de Deus, devemos ter essa marca dentro de nós. Quantos podem dizer amém por isso? Por isso, Isaías diz lá no versículo 19 do capítulo 1: se quiserdes e obedecerdes, você vai comer o melhor dessa terra. Tem que querer, mas tem que obedecer. Muitos querem, mas não obedecem. Vai ficar querendo. Vai ficar querendo. Irmão, e é ruim quando a gente quer alguma coisa e a gente não consegue. A gente fica o quê? Triste, angustiado, né? Fica desmotivado. Puxa vida, eu queria tanto, mas fica querendo. O que está faltando em muitos de nós, cristãos, é essa marca de sermos obedientes. A gente até brinca que o ABC de Deus é diferente do nosso ABC, né? Nosso ABC é A, B, C, D, E, né? E o alfabeto de Deus é diferente, é obedecer. Aleluia. O alfabeto de Deus já começa com isso aí: obedecer. Obedece às Escrituras, obedece à palavra de Deus, obedece aos pais, obedece aos patrões, obedece às coisas que você vai crescer. O obediente, ele cresce. O obediente, ele prospera. O obediente, ele vai comer o melhor dessa terra. Agora, o desobediente vai ficar só olhando as coisas acontecer. É um mero espectador. Irmãos, nós não podemos passar aqui na terra como espectadores. Nós temos que ser alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. Aleluia. E a obediência é uma marca que devemos ter em nossas vidas. Você vai receber, irmãos, comandos do Senhor. Agora, cabe a você obedecer. Amém, gente? Para esta obra estar acontecendo, foi por causa de uma obediência. Se eu fosse esperar ter condição, eu não teria me arriscado. Senhor, o Senhor falou, mas não tem dinheiro. Senhor, o Senhor falou, mas como? Então, nós precisamos obedecer a palavra de Deus, as direções de Deus, as ordens de Deus, as ordens dos nossos superiores. Você que não estudou ainda no SIM, encorajo você que venha fazer o SIM. Uma das matérias tremendas que nos impactam bastante é cadeia de autoridade. E quando nós aprendemos cadeia de autoridade, irmãos, nossa vida muda. Muda. Uau! Eu vou ser obediente, porque só tem vantagem nisso. Amém, gente? Obediente aos pais. É muito melhor o pai colocar a mão sobre você e falar assim: meu filho, eu abençoo a sua vida.
Eu abençoo a tua descendência. Eu te abençoo para que você cresça, para que você multiplique. Não é muito melhor isso do que o pai falar assim: aquele rebelde, eu vou lançar uma praga nele. Eu vou lançar uma maldição nele. Irmão, tem filhos que dão tanto trabalho para os pais, que os pais às vezes jogam o quê? Uma maldição. Não é para fazer isso, mas às vezes tem pais, né, que não conhecem a palavra de Deus, que às vezes, por isso que tem quebra de maldição, né, renúncia, porque muitas pessoas foram amaldiçoadas ou amaldiçoaram, né? E tudo vem por causa do quê? Da falta da obediência. Ajuda a pregar para o teu irmão, diga assim: irmão, obedecer é uma marca de todo filho de Deus. Jesus foi obediente em tudo. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. No livro de João, capítulo 13, versículo 15, diz a palavra do Senhor Jesus. Jesus falando com seus discípulos. Isso ele está falando não só na parte de servir, mas tudo que Jesus fez, Jesus deu exemplo. Ele foi obediente. E ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Amém, gente? Jesus foi obediente? Então, irmãos, nós temos que ser obedientes também. Nós precisamos ser obedientes também. Pois Jesus, Filho de Deus, ele foi a marca da obediência na face da terra. E obedeceu até se entregar à morte de cruz. Gente, muitos de nós, se soubéssemos, né, que algo que iria nos esperar seria a morte de cruz, muitos de nós talvez teríamos, eu vou morrer para esse povo aí, perna para que quero, vou embora. Tanto que Jesus, lá no Getsemane, ele faz aquela oração: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia não faças o quê? A minha vontade, mas a tua vontade. É para morrer, eu vou morrer, vai ser difícil, vai ser doloroso. Gente, morte de cruz é a pior morte. A pessoa se acidentou, bateu o carro de frente com a carreta, ele nem sentiu, porque foi tão rápido, acabou. Vai ficar mais dor para quem ficou e viu, né, da família, do que, agora, imagina a morte de cruz, irmão. Você é pregado lá e a gota do sangue vai, pim, pim, e você ali, desconforto, né, aquele peso, e o sol batendo, e você tendo sede. Irmão, morte de cruz é uma coisa para castigo. Por isso que a Bíblia diz: maldito é todo aquele que for pendurado aonde? No madeiro, numa cruz. Jesus se tornou maldito por causa de nós. 6 horas ele aguentou ali e carregou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Quando a gente fica gripado já, né? Nada presta, imagina todas as dores, todas as enfermidades, todo o pecado, o castigo que nos traz a paz, estava sobre os seus ombros. Todo o sofrimento da humanidade. E Jesus aguentou ali, por obediência. Obediência. Amém, gente? Amados, como eu oro para que Deus nos faça ser cristãos obedientes. Obedientes, obedientes, obedientes. Amém? Como um pastor se alegra com pessoas obedientes. Como um pai se alegra com um filho obediente. Filho, não vai lá na festa não. Não, eu vou. Manda em mim, não, eu vou. Meus amigos vão, eu vou. Misericórdia. Pai se entristece com isso ou não, gente? Poxa, meu filho, eu não quero que você vá, porque esse tipo de lugar pode sair uma briga, pode sair uma confusão, pode sair ali um tiroteio ali.
e você pagar com a sua própria vida. O pai, às vezes, faz isso por amor. Amém, gente? Mas muitas vezes o filho rebelde vai e vai. E o que acontece? Aquilo que o pai não queria que acontecesse, muitas vezes acontece. Pois é, o teu filho foi lá na festa, houve uma confusão lá, porque um rapaz, né, pediu para dançar com a moça não quis, aí o outro foi e dançou com ela, o outro ficou enciumado e tirou a arma lá e começou a atirar, e a bala justamente pegou quem? O teu filho. Além do rebelde morrer, vai causar o que, gente? Tristeza profunda no seu pai e na sua mãe. Misericórdia. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Amém, gente? Precisamos de levantar jovens, né? Adolescentes, diferentes dos que estão aí no mundo, gente. Há um espírito de insubmissão, de rebeldia, de desobediência nos jovens, nos adolescentes. É um negócio terrível. Os jovens que são de Deus precisam ter uma marca diferente. A obediência. Jovens obedientes, adolescentes obedientes. Não, o meu pai falou que não é não. Minha mãe falou que não é não. Meu líder falou que não é não. Aleluia. Glória a Deus por isso. A obediência é uma marca que tem que andar juntamente com aqueles que se dizem ser filhos de Deus. Se você é um filho de Deus, você precisa ser obediente como Jesus o era. Porque eu vos dei o exemplo, Jesus disse, para que como eu vos fiz, façais vós também. Gente, Jesus foi o exemplo. Ah, não dá sim, porque Jesus ele veio aqui em carne. Jesus aqui veio em carne. Ah, mas Jesus, ele era sujeito às mesmas paixões que eu e você. Se eu te der um tapa na cara, vai doer ou não? E se der na cara de Jesus? Quando ele estava aqui, ele tomou várias bofetadas na cara e doeu. Mesma coisa. Se cortar o teu dedo, vai sangrar? Vai doer? E se cortasse o dedo de Jesus? Quando pregar aqueles pregos, né? Os cravos nas mãos de Jesus, saiu sangue ou não saiu? Doeu ou não doeu? Ou era tudo teatro? Não era teatro não, gente. Não era encenação não, era real. Jesus padeceu, sofreu. E se ele conseguiu, nós vamos conseguir também. Amém, gente? Eu tenho que parecer com Jesus. Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo é o nosso exemplo. Amém, gente? Ah, porque eu vi bom exemplo, por isso que eu estou fazendo também. Não, olha para Jesus, olha para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, falamos da obediência. Se você, irmão, quer ser bem sucedido, você precisa ser uma pessoa obediente. E além de ser obediente, você vai ser uma pessoa, aleluia, que vai se tornar um exemplo. Por isso eu falei aqui, o poder transformador através da obediência e do exemplo. Irmãos, o desejo de Deus é que aqui na terra tenhamos pessoas, né, no padrão de Jesus. Pessoas obedientes como Jesus para se tornarem o quê? Exemplos. Por isso Paulo disse, né? Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Qual que é o nosso modelo? É Jesus. Deus me ensina, me ajuda, eu quero chegar a parecer com Jesus. Paulo dizia, não que eu já alcancei, ou que eu já cheguei, mas eu estou fazendo, estou deixando as coisas que para trás ficam, e cada dia eu prossigo para o alvo. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é Jesus, o meu alvo é me parecer com Ele, Jesus.
Ah, Jesus era obediente. Eu quero ser obediente. Eu quero ter essa marca na minha vida. Aleluia. Ah, Jesus era exemplo. Eu quero ser um exemplo também. Irmãos, ser um exemplo é algo que Deus espera de cada um de nós. Amém? Abra comigo em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Versículo 7. Diz assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, seriedade e sinceridade. Gente, esse capítulo 2 de Tito aqui, ele é tremendo. Amém? Vamos ler? Capítulo 2, versículo 1, Tito 2, 1. Ele diz para Tito, quem está falando para Tito? Quem está escrevendo para Tito? Paulo, apóstolo Paulo. Paulo diz para Tito: tu, porém, fala o que convém à santa doutrina. O que é a santa doutrina, gente? A palavra de Deus. Paulo está dizendo: Tito, prega a palavra, ensina a palavra para o povo. Vai ter pessoas que vão obedecer e vão crescer. Vai ter pessoas que vão ouvir, vão praticar e vão crescer. Vai ter pessoas que vão ouvir e fazer nada. Bem-aventurado aqueles que ouvem e obedecem. Ouvem e obedecem. Quem ouve e pratica, cresce. Quem ouve e não pratica, acontece nada. Ah, estou 10 anos na igreja, nada acontece. Ó vida, ó céus, não acontece porque você está ouvindo a palavra, que o teu irmão que senta do teu lado está ouvindo a mesma palavra. Ele está crescendo e você não. Por quê? Qual que é a diferença? A palavra é a mesma, a pregação é a mesma, a igreja é a mesma, o pastor é o mesmo, o poder é o mesmo, mas um está praticando, está obedecendo e o outro não. Ouvinte esquecido, misericórdia. Nós temos que ouvir, irmãos, a palavra de Deus e temos que obedecer. E se obedece quando pratica. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Versículo 1. Versículo 2. Os velhos, tem velhos aqui? Aleluia. Os velhos. Olha o que Paulo está mandando ensinar aos velhos. Que sejam sóbrios. Aleluia. Sérios. Homens prudentes, pessoas prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Homens, velhos, sejam sóbrios, sejam sérios, sejam prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Gente, Salomão foi o homem mais sábio do mundo, sim ou não? Mas na sua velhice, ele fez tanta besteira. Sim ou não, gente? Salomão, um homem sábio, na velhice dele, ele deixou de ser o quê? Sóbrio. Temos que vigiar, sim ou não, gente? Versículo 3, ele diz: as mulheres idosas, temos mulheres idosas aqui? Não, aleluia. Semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras. Olha aí, irmãs, tem mulheres que gostam de caluniar, falar mal. Oh, Jesus. Não dadas a muito vinho, mas mestras do bem. Mulheres bem preparadas, vividas para ensinar. Versículo 4, para que ensine as mulheres novas, tem mulheres novas aqui? A serem prudentes. As mais velhas têm que ensinar as novas, e as novas têm que aprender com as mais velhas a serem prudentes, amarem seus maridos e amarem seus filhos. Filha, você tem que amar o seu marido, viu?
Você vai casar com ele, é ele que você escolheu, tudo bem. Então você tem que amar. E ama a sua família, ama o seu filho. Aleluia. Seus filhos. Olha o versículo 5. Continua ensinando as mais novas a serem moderadas, castas, né? Ó, filha, se guarda para o seu marido, né? Seja uma mulher casta, uma mulher pura. Está falando até de virgindade aqui. Boas donas de casa. Irmãos, sabia que tem moças que não estão nem preparadas para casar? Não está, irmão. Não sabe fazer um ovo. Não tem moças que não sabem fazer um ovo, gente. Eu estou falando isso porque uma moça uma vez estava noiva e eu estava lá em Florianópolis e de repente ela veio correndo. Como é que faz um ovo? Eu olhei para ela e falei, você está brincando, né? Ela falou, não, minha mãe saiu e eu preciso de sair, tenho que fazer um ovo, como é que faz? Eu falei, não, você está brincando, né? Ela falou, não, sério. Aí eu fui ensinar a moça a fazer um ovo. E essa moça já era noiva. Ela disse, então deixa eu correr lá que eu deixei no fogo. Ou seja, o ovo dela você já sabe da história, né? Ela colocou o ovo lá na frigideira e veio perguntar, veio aprender, né? Conclusão, queimou o ovo. Não sabe fazer nada. Tem moças, irmão, que não sabem fazer nada. Sabe nem arrumar a cama. O tênis fica lá todo sujo lá. Mamãe não vai lavar meu tênis, não. Mamãe não vai passar minha roupa, não. Você acha que a vida é assim? Sempre vai ter mamãe e papai? Fala, Jeová, aleluia. E o rapaz, às vezes, né, tá apaixonado e, o amor. Depois casa lá, aí vai experimentar a comida lá e pronto, aí começar os problemas. Eu não sei fazer. Vamos pedir no iFood. Vamos comer fora. Tem que casar com um cara rico, hein? Ensine as mulheres mais novas a serem prudentes, amarem seus filhos, amarem seus maridos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja o quê? Blasfemada. E exorta semelhantemente também aos jovens que sejam moderados. Os jovens também, os rapazes, precisam aprender, irmão. Tem jovem que não sabe trocar uma lâmpada. Não sabe, irmão. Trocar uma resistência do chuveiro. Pai, queimou o chuveiro aqui. O que eu faço? É os moços que estão preparados para serem os futuros maridos, pais. Irmão, tem que saber fazer, consertar as coisas. Vai pagar tudo. Eu, quando era novo, eu sabia fazer de tudo. Por quê? Porque como é que faz? Como é que é? E tal. Tomava um choque? Tomava. Aleluia. Mas aprendia. Eu lembro que uma vez uma pessoa falou assim, pastor, eu já era pastor, mas não trabalhava tempo integral na obra, dava aula de violão e fazia meus bicos. Pastor, só faz elétrica? Faço. Por quê? Não, tem uma vizinha lá que está precisando de fazer umas tomadas, trocar lâmpada e tal. E eu pensei que a mulher, irmão, era viúva ou mãe solteira. Cheguei lá, o maridão sentado no sofá. Aí a mulher dizendo, tem que trocar essa lâmpada aqui, a resistência, fazer uma tomada. E eu olhei para o cara, sentado no sofá. Ele falou, eu não faço nada mesmo, eu não sirvo para isso. E eu falei assim, eu vou cobrar caro. Eu vou cobrar caro esse negócio aqui, para ver se, cara, irmão, trocar uma lâmpada.
Hoje ainda está mais fácil, porque você pode entrar no Google como trocar uma lâmpada. Né? Você vai lá, desrosqueia, sentido né? Hoje tem tudo. Naquele tempo, o cara lá, irmão, eu troquei lâmpadas que estavam queimadas, resistência de chuveiro, consertar tomada, coisas simples que, né, qualquer piá faz, bem treinado. Né? Agora, um homem já velho lá, sentado lá e não faz nada, tudo tinha que pagar, tudo. Ensine os moços, vai pagar tudo para você ver, fica caro, né? Furou o pneu do carro, tem que ligar para o mecânico, o pneu furou. Tem macaco lá, ó, né? Tem a chave de roda, não é verdade, gente? Não, tudo quer dirigir, né? Aí estraga um negocinho, não sabe consertar nada, não sabe arrumar, não sabe se virar. A gente é do tempo que o Fusquinha estragava, a gente dava jeito. Acabou, quebrou o cabo da embreagem. É? Passava a marcha no tempo ali, só num barulho. O cabo do acelerador amarrava um arame ali e acelerava com a mão. É MacGyver a turma naquela época. Né? Ensine então os moços também a serem moderados. E em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, seriedade e sinceridade. Linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Versículo 9, exorta aos servos que se sujeitem aos seus senhores em tudo, agradem, não contradizendo. Irmãos, eu tinha um rapaz que fazia grama lá em casa, lá, eu mandava ele fazer um negócio, ele reclamava. Começa por aqui. Não, vou começar por aqui. Foi indo, falou, você está dispensado, viu, querido? Agora ele vive atrás de mim. E aí, pastor, quando é que vamos cortar a grama? Eu falei, por enquanto não. Aí ele manda. E aí, vamos cortar? Por enquanto não. E aí, passei na frente da tua casa esse dia, está começando a ficar grande. Vamos cortar? Por enquanto não. Será por quê, né? Por enquanto não. Porque o quê? Não é obediente. Não procura agradar o quê? O patrão. Sabe que tem gente que perde emprego por causa disso? Você vai pintar, começa a pintar daqui para lá. Não, vou pintar de lá para cá. Você quer dar ordem no teu patrão? Vai fazendo assim para você ver. Daqui a pouco você perde o emprego, daqui a pouco você... Então, diz aqui, não, servos, que se sujeitam aos seus senhores, em tudo agrade, não contradizendo. Ainda que esteja errado, patrão, você quer que eu pinte de lá para cá, mas vai ter isso aqui, tal, você explica para ele, né? Mas como o senhor está mandando, eu vou fazer, tá bom? Mas eu só estou dando... Enfim, seja uma pessoa ali de diálogo que não enfrente ou queira dar ordem no patrão, que isso não vai dar certo. E o versículo 10 diz para os servos, não defraudando o seu patrão, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam o quê? Ornamento da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Não defraude o seu patrão, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Então, amados, quando nós somos obedientes e fazemos aquilo para agradar a Deus, nos tornamos um exemplo. Amém, gente? E o seu exemplo vai anular todo tipo de desculpas. Aleluia. Tem gente, irmão, que fica e vive de dar desculpas. Sim ou não?
não consigo orar, não consigo ler a Bíblia, não consigo evangelizar, não consigo trabalhar, não consigo amar, não consigo me firmar, só tem na boca eu não consigo. Não cresce, não desenvolve. Agora, o obediente, ele fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou conseguir, eu não sei ainda, mas vou aprender, eu vou dar um jeito, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou conquistar, eu vou conseguir. Por quê, irmão? Porque ele não só deseja, como nós lemos no começo, se quiser dizer, obedecer. Ele quer e ele obedece para conquistar aquilo que ele quer. Tem muitos que querem, mas não obedece, não pratica, acha tudo difícil. Então, nós precisamos ser aqueles que serão os homens e as mulheres de Deus, que darão exemplo para esta geração. Porque Jesus diz, como eu vos dei o exemplo, assim vós também façam o mesmo, deem o exemplo. Aleluia. Amados, devemos dar o exemplo de sermos pessoas de Deus, obedientes a Deus, e pessoas, que as pessoas vão olhar e falar, puxa, eu quero ser igual a essa pessoa, essa é uma pessoa boa para eu copiar, para eu me espelhar nele. Sim ou não, irmãos? Dar o exemplo, ele é didático. Através do exemplo, as pessoas, elas vão crescendo. Irmãos, quantos de nós fomos impactados uma vez ou várias vezes através de bons exemplos? Sim ou não, gente? Puxa vida, aquela pessoa me inspirou a ser melhor, aquela pessoa me inspirou a buscar mais a Deus, aquela pessoa me inspirou a melhorar mais a minha cultura, a estudar mais. Sim ou não, gente? A Bíblia diz que é para examinar tudo e reter o que é bom. Agora, tem gente que só foca nas coisas erradas. A pregação, irmão, pode estar uma benção, mas o pastor falou problema, pronto. O pastor falou problema, já começa a rir, já não presta mais atenção em nada, só no problema. Aí alguém pergunta, como é que foi a pregação lá? Foi um problema. Esse negócio que está querendo ir para as missões, irmão. Aleluia. Aleluia. Problema. O pastor falou, e ele só prestou atenção naquilo. E a mensagem mesmo, ele não reteve nada. A pessoa às vezes tem lá muitos bons exemplos, mas ele vai focar justamente no mau exemplo. Aí ele fica naquele mau exemplo. Irmão, sabia que tem livros que não são cristãos, mas tem tremendas revelações para nós? Sim ou não? Coisas que você, puxa vida, não foi um crente que escreveu, não é um livro cristão, mas puxa vida, olha, isso aqui, essa frase aqui, é uma bênção. A Bíblia diz que é para examinar tudo e reter o que é bom, isso aqui é bom. Aí aquilo não é bom, eu não vou reter, deleta. Amém, gente? Então, nós precisamos de ser esses homens que vão ser exemplos para as futuras gerações. Sermos pessoas que vão dar bons exemplos por onde passarem. A Bíblia diz que Deus, Ele confere a sua autoridade através do exemplo. Marcos 1:22 diz que falavam de Jesus o seguinte, e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os fariseus, como os escribas. Este aí ensina como quem tem o quê? Autoridade. Aquilo que ele fala, ele vive. Aquilo que ele prega, ele pratica. Aqueles outros, eles vão lá, eles ensinam, mas não faz nada. São hipócritas. Jesus vivia o que ensinava. Isso lhes conferia autoridade. Ele fala e ele faz. Ele não é hipócrita. A hipocrisia é o ato de fingir
ter uma crença, ou virtudes, ou ideias e sentimentos que a pessoa, na verdade, não possui. Os irmãos têm que amar. Estou de mal de você. Né? Não te perdoa não, mano. Não vem pedir perdão não, que eu não perdoo. Irmãos, tem que amar. O amor, aleluia. Falo de amor, mas na hora de perdoar um irmão, não perdoa. Isso é o quê? Por isso que Jesus, quando ia pregar, dizia, o quê? Hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados. Já foram em cemitério? Já viram sepulcros? Tem sepulcros bonitos? Tem sepulcro bonito. Por fora, então, né? Mármore bonito, né? Tem umas esculturas que parecem uma verdadeira obra de arte ali, caríssimas. Agora entra lá dentro. Cheira mal. Cheiro de podridão. E Jesus dizia, vocês são hipócritas, bonitos por fora, né? Bem arrumados por fora, mas por dentro vocês estão mortos. Amados, devemos dar o exemplo para que tenhamos crédito. Diga para o teu irmão, nós devemos dar o exemplo para que tenhamos crédito. Amém, gente? Para nós encerrarmos, 1 Timóteo 4,12. Paulo escreve a Timóteo. Timóteo era um jovem. E houve uma época que a igreja precisou de um líder. E Paulo olhou entre os seus discípulos que ele estava preparando. Ele não viu ninguém preparado para assumir aquela igreja, a não ser quem? Timóteo, que ele considerava o seu filho. Só que Timóteo era novo. Né? E é um problema que às vezes, né, a gente enfrenta. Eu lembro que quando eu comecei a pastorear, eu era novo, né? E eu ia em lugares que era convidado para ministrar. Vocês podem vir ministrar aqui com um grupo de vocês e traga um pregador. Eu era o pregador, né? Cantava e ministrava. E teve igrejas que eu cheguei lá, o pessoal falou assim, antes da gente começar o culto, o pastor sempre reúne com a equipe que vai, e oramos e tal. Quando eles me viram, né, um rapaz novo, e eles eram tudo de cabelinho branco, eles disseram, esse aqui é o pastor que vai pregar para nós? Eu enfrentei um negócio desse assim, né? Então Timóteo, ele enfrentava isso, porque tinha muitas pessoas velhas que achavam que Timóteo não tinha experiência, maturidade. Olha, 1 Timóteo 4,12, diz Paulo a Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Timóteo, seja um exemplo, ainda que você seja novinho, né? Mas seja o exemplo, o exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, em exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia e com imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, salvarás tanto a ti, como aos que te ouvem. Aleluia! Olha que coisa tremenda. Paulo exorta e diz, encoraja a Timóteo, para que ele, aleluia, seja um exemplo, irmãos, aos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, para que ele continue a ensinar. Oh, amados, nós precisamos de crentes modelos, amém? Pessoas exemplares. Puxa vida, esse é um bom pai, é um bom provedor,
é um marido fiel, é um homem trabalhador. Essa aqui é uma boa esposa, cuidadora dos seus filhos, cuidadora da sua casa, do seu marido. Educado. Esse aqui é um bom filho, educado, estudioso. Bom exemplo. Irmãos, o mundo precisa de bons exemplos. A Bíblia diz e nos chama: vós sois a luz deste mundo. Irmãos, o mundo está em trevas, sim ou não? Nós precisamos de pessoas de bom exemplo para brilhar no meio dessas trevas. Eu já vi mau testemunho fechando portas de funcionários, porque o crente que foi trabalhar na empresa lá deu tanto mau testemunho que o patrão falou assim: não contrata mais ninguém crente evangélico aqui nessa empresa. Não contrata mais ninguém crente evangélico. Eu não quero ter pessoas assim. Fechou porta, porque foi um mau exemplo, mau testemunho. Mas graças a Deus, nós já vimos testemunhos de pessoas dizendo: olha, se for crente da qualidade desse aqui, pode contratar, está aberto. Tem mais pessoas parecidas assim com você lá na sua igreja, traz para trabalhar aqui. Já vi isso. Amém, gente? Um bom exemplo vai abrir o quê? Portas. Um mau exemplo vai fechar portas. Então, amados, para nós encerrarmos nessa noite, a palavra de Deus diz que nós devemos ser exemplo, aleluia, ser o exemplo dos fiéis, ser o exemplo dos fiéis. Amados, nós temos que querer isso. Puxa vida, eu quero me tornar um exemplo. As pessoas olhar para mim e falar assim: puxa, você parece com Jesus. Jesus não está aqui agora fisicamente, mas você parece com Jesus. Quando chego perto de você, eu vejo semelhanças de Cristo em você. Aleluia. Isso não é uma bênção, gente? Pessoas como Timóteo, irmãos, embora novo, um homem de Deus, um homem, que estava desenvolvendo o seu chamado, o seu dom. Nós precisamos isso. Nós precisamos nos nossos dias de pessoas obedientes e pessoas exemplares. Mas você tem que querer e você tem que obedecer. Porque se você apenas querer e não obedecer, não praticar, não vai acontecer. Precisamos então querer, mas obedecer. Deus, eu quero me tornar um exemplo para minha casa, um exemplo para minha família, um exemplo para os meus vizinhos, um exemplo para os meus amigos, um exemplo na faculdade. Gente, como a gente carece de exemplos nas escolas, irmãos. Como a gente carece de cristãos exemplares nas escolas. Esses dias vendo um vídeo, irmãos, jovens começaram a se reunir numa escola, não sei aonde, e começaram a cultuar a Deus, e começaram a falar, a pregar e tal, e isso está crescendo, e começou a tomar conta da escola toda. Amém, gente? Alguém começou, outro se conectou, e agora já a escola está sendo afetada por isso, e eu sei que isso acontece, porque já aconteceu comigo, na minha época que estudava, isso já aconteceu, já vi muitas pessoas sendo transformadas pelo exemplo. Na época que eu estudava, muitas vezes, pessoas que eram crentes, diziam assim: cara, eu admiro você. Olha, por quê? Não, porque você é crente e dá a cara para bater. Eu sou crente, mas não tenho coragem. Eu falei: mas você é crente? Irmão, esses que me perguntavam, às vezes eu pensava que esse cara era o traficante da escola. De tão mau testemunho que o cara dava. Aí quando eles viam o trabalho, sendo realizado, que eles chegavam no secreto e diziam: eu sou crente também. Você? Mas por que você não se junta? Não, é que eu estou meio fraco, meio. Eu estou meio desviado, meio. Eu estou meio morno.
Entende, né? A Bíblia diz que o morno, o Senhor, vomita da sua boca. Então, quantas pessoas estão assim meio, irmão? Ah, eu sou meio crente, né? Eu sou meio evangélico. Ah, eu sou meio da chave de Davi, aleluia. Eu sou meio salvo. Eu quase entrei no céu. Foi por pouco. Faltou 2/10 para mim entrar no céu, mas aí, de última hora, rapaz, não consegui. Agora estou aqui no inferno. Vamos esperar a próxima chance. Misericórdia, irmãos. Precisamos ser pessoas, aleluia, comprometidas com a palavra de Deus, pessoas que sejam obedientes e que se tornem exemplos de outras pessoas. Como nós falamos, há um poder transformador através da obediência e do exemplo. Gente, para a glória de Deus, não é para a minha glória não. Eu tenho pessoas hoje que são pastores, se tornaram pastores por causa do exemplo que viram em mim. Não é para a glória do homem, mas para a glória de Deus. Há pessoas que, com um simples empurrãozinho, se movimentaram e se movimentam até os dias de hoje. Rapaz, eu morria de vergonha, eu frequentava a igreja assim, como, hoje eu vou na igreja, mas amanhã vai ter, no domingo que vem vai ter uma bola, eu não vou. No outro domingo vai ter uma festa, eu não vou. Não tem nada para fazer, hoje eu vou na igreja, E um simples empurrãozinho, hoje são pastores, hoje são pessoas, que falam assim, puxa vida, como foi bom alguém impactar, alguém influenciar. Irmãos, e a terra está carente de pessoas que influenciam, para que eles se convertam a nós. Converta-se eles a vós, e não vós a eles. Pastor, o senhor não sabe o que é, eu fui para a faculdade, aí me desviei, porque na faculdade... Gente, quantos estão fazendo faculdades aqui? Não é fácil. O Fábio faz faculdade de música. Conversando com o Fábio esses dias atrás, ele falou, tem dia que tem uns protestos lá, que as moças e os rapazes tiram as roupas, tudinho, e vão lá para tudo pelado, põe uns adesivos de fita isolante aqui nos negócios, levanta a placa lá, ele não, faz um monte de protesto. Está desse jeito, gente. E muitos crentes que estão entrando na faculdade, irmão, daqui a pouco são eles que estão tirando a roupa lá e ele não. Fazendo a mesma coisa. Porque estão se convertendo a eles. Pasmem, mas muitos filhos de crentes, filhos de pastores que eu conheço, foram fazer a faculdade, se desviaram. Muitos se tornaram até homossexuais. Muitos, não poucos. Hoje, quando nós viemos para cá, passamos ali no centro cívico, o meu caminho. Hoje eu ouvi a passeata do LGBT, ele tem a passeata. Gente, e é muita gente. Não são poucos. E o mundo está assim. E cada vez conquistando mais, porque eles têm orgulho daquilo e estão propagando. E nós, que temos a verdade, ficamos... Não pode falar ninguém. Falar de Jesus aqui, você é mal interpretado, as pessoas não gostam. O que vão pensar de mim? Não é? É uma política. Então, amados, nós precisamos despertar para sermos transformadores, agentes de Deus transformadores, através da obediência e do exemplo. Que Deus possa ter misericórdia de nós, e que Ele possa ter falado com o seu espírito, com o teu coração, para que você seja um cristão que tem as marcas de Jesus, a marca da obediência e a marca do exemplo. Pai, eu quero obedecer para me tornar um exemplo.
Por exemplo, quando você vai fazer qualquer objeto, primeiro tem que fazer uma matriz. Depois que a matriz está feita, a cópia, ela vai sair o quê? Igual à matriz. Por exemplo, a cadeira que você está sentado aí, antes de fazer a sequência de cadeira, fizeram o quê? Um molde. Esse molde se transformou numa matriz e através dessa matriz se fizeram milhares dessas cadeiras, né? Essas cadeiras aí, pelo menos, eu creio que nós temos pelo menos uns 10 anos essas cadeiras aqui, né? Já temos mais ou menos uns 10 anos. Se fosse qualquer outro tipo de cadeira mais frágil, né? Ela não aguenta tanto tempo porque resseca e não é tão resistente e acaba quebrando. Mas uma cadeira que é aprovada, né? Algumas quebram porque o pessoal às vezes sobe, né? Com o pé em cima, aleluia, né? Mas sentando, usando ela normalmente, não é para quebrar. Amém, gente? Se você tem acima de 90 quilos e você subir em cima na cadeira dessa aí é capaz de quebrar, sim ou não? Né? Agora, se utilizar ela da forma que é para utilizar, ela não quebra. O que eu estou falando? Uma matriz foi formada, ela está perfeita, a cópia será o quê? Perfeita. Amém? Deus, eu quero ser parecido com Jesus, a matriz. Amém? Jesus é a matriz? Por que a cópia tem que ser errada? Jesus é a matriz, mas essa cópia aqui, ela é meio falsificada. É uma cópia assim, irmão, é uma cópia muito diferente, né? Geralmente o pessoal brinca muito, porque no Paraguai tem muitas falsificações, né? Mas, gente, nós não podemos ser falsificados, nós temos que ser autênticos. Eu fui gerado da matriz Jesus, e eu tenho que ser como Jesus. Eu sou um filho de Deus, eu tenho que manifestar o DNA de Deus, e eu tenho que ser um cristão obediente e um cristão exemplar. Amém, gente? Se coloque em pé na presença do Senhor. Se quiserdes e obedecerdes, aleluia, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e obedecerdes. Amém, gente? Que o Espírito Santo possa ter falado no teu coração, que você nessa noite decida, em nome de Jesus, sair daqui com esse desejo no coração. Deus, eu quero me tornar um cristão autêntico, com as marcas de Jesus. Eu quero ser uma pessoa obediente, e eu quero ser um cristão modelo, exemplar, em nome de Jesus. Amém?